Olá, este é o Hub Conecta, um projeto do portal Litoral Sul, da Weber Cidades Inteligentes. Nós hoje estamos trazendo aqui a professora Gisela Daufenbach, coordenadora operacional do Colégio Deon Braço do Norte. Professora, inicialmente eu quero saber quem é Gisela Daufenbach. Olá, professor, e a todos que acompanham o portal Litoral Sul. Então, Gisela Daufenbach é uma professora que já foi por muitos anos da rede estadual, também da rede particular, foi professora de História. E depois, numa oportunidade que surgiu na vida, acabei vindo para o Colégio Deon de Tubarão como apoio operacional, posteriormente direção adjunta, juntamente com o professor José Antônio Matiola. Fiquei por 8 anos lá e posteriormente retornei para Braço do Norte, trabalhando na coordenação operacional da Unisul de Braço do Norte. Tinha a missão de reposicionar a Unisul em Braço do Norte, o que acabou acontecendo. E a partir de então, havia um desejo de muitas pessoas da formação também do Colégio Deon em Braço do Norte e o tempo todo, na minha vida educacional, a partir do momento que eu deixei de estar na rede pública, me aposentei, a minha dedicação foi total à educação também na rede particular com o Colégio Deon. Há quantos anos o Colégio Deon está implantado? O colégio vai fazer quase 80 anos, vai fazer 78 anos esse ano? 77 anos, mas em Braço do Norte ele está implantado desde 2018, então nós já estamos com 7 anos de colégio de Braço do Norte. 7 anos. 7 anos. Qual é a estrutura? É uma boa escola e infraestrutura, professor? Então, a estrutura do Colégio Deon de Braço do Norte, digo sempre com muito orgulho do que eu vivo lá. É nova, é bonita, é moderna, com ambientes inteligentes. Então, foi construída pela Weber Cidades Inteligentes, nós temos até uma parceria de longa data com eles, e sempre com uma estrutura realmente grandiosa, e pensando sempre na possibilidade de crescimento, ampliação da estrutura, como já aconteceu. Iniciamos lá com um grupo menor de alunos, hoje já estamos com um grupo muito maior e novas áreas foram construídas. Então, é uma estrutura realmente nova, bonita e bem, como diz o nosso CEO lá da Weber, Cidades Inteligentes, o Fernando, com ambientes inteligentes, porque são ambientes que podem ser modificados adaptados a partir da necessidade do espaço que se necessita. Lá em 2018, o Colégio Deon iniciou com o ensino médio. Ensino médio. Primeiro ano do ensino do segundo grau. Isso, primeiro ano. Nós queríamos crescer de forma orgânica, a cada ano implantando uma série. Foi isso que a gente fez, porque acreditamos que isso traz uma consolidação muito maior para a história da escola. Então, começamos com a primeira série do ensino médio, com 27 alunos, e fomos crescendo a partir de então com as séries seguintes. A cada ano as turmas foram aumentando, e em 2022 aí iniciamos com todos os níveis de ensino. Hoje nós temos no Colégio Deon de Braço do Norte da educação infantil, desde alunos de 1 ano de idade até o terceirão, do infantil 1 ao terceirão. E a educação infantil lá, as criancinhas, 1 aninho pode nem estar andando ainda. Isso. Quantas são as crianças nessa fase, na chamada pré-escola, Essa é o pré-escolar. Essa é a educação, nós chamamos de, a pré-escola, tem a turma pré-escolar, que é a fase ali dos alunos com 5 anos de idade. Antes disso, nós temos realmente a educação infantil. Nós recebemos crianças de 1 ano que muitas vezes não estão andando ainda, mas nós temos toda a estrutura e a preparação com os profissionais, vários professores em sala, inclusive professores auxiliares, com um número bem mais reduzido de alunos por turma, porque é preciso entregar qualidade no trabalho quando você também está com as crianças. Há uma estrutura, Essas crianças precisam de muita atenção. Muita atenção, e há um rigor da lei também em relação a espaço, em relação ao número de alunos em sala, assim como existe para os outros níveis. Mas na educação infantil realmente tem que se ter um olhar muito delicado. E nós temos então salinhas
desde infantil, crianças com 1 aninho de idade, o infantil 2 anos, 3 anos, 4 anos, infantil 4, e no pré-escolar, turmas já de 5 anos. Então, nós temos ali turmas já que funcionam de manhã e à tarde, porque como há uma procura, há uma demanda, nós tivemos também que abrir o período matutino para a educação infantil. Sendo que além da educação infantil no colégio, a gente também tem o trabalho do ensino integral, né? Receber os alunos que estudam à tarde, mas que os pais precisam de uma acolhida, de alguém que esteja com eles para as oficinas, para as atividades, num outro período. Então, a escola também tem alunos na educação integral, né? O período integral é o que a gente chama de PI, período integral. A criança entra às 7 horas da manhã na escola, e 10h36, ou 6h10, 6h30, dependendo do horário que o pai vai buscar, vai para casa. Mas fica ali, almoça na escola e tudo mais. Essa educação integral, ela está em quais níveis, em quais séries? A gente atende a educação integral, de 1 ano de idade até a criança que está lá no 5º ano. Então, que é o final do Fundamental 1. Que é o final do Fundamental 1, que eles chamam também de ensino fundamental anos iniciais, né? Que é o F1. Então, a gente recebe o aluno lá desde 1 aninho de idade até que esteja lá no 5º ano. A partir dessa idade, o aluno já não vem mais para o integral. Aí tem pouquinho mais de maturidade. Já é diferente. Poderia ter, mas a escola não oferece. A escola não oferece, até porque o Fundamental 2, que é a idade que o aluno já iria, já seria de manhã, então já não teria mais como ofertar isso, né? Então, a partir do 6º ano, a gente já tem também a galera que vem ali, as crianças que vêm do 6º ao 9º, mas no período matutino. O infantil nosso é de tarde, período vespertino, o Fundamental 2 é vespertino, por isso que nós temos condição de oferecer, então, no período oposto, que é o matutino, o PI, né, o período integral para essas crianças. Otimiza também a ocupação das salas. E otimiza a ocupação das salas. É um uso inteligente do espaço que a gente tem. E o ensino médio, professora? Bom, o nosso ensino médio já foi o nosso carro-chefe, né? Foi ali que começou a história do DEON e hoje nós temos em Braço Norte isso, e nós temos hoje, então, 2 primeiras séries, uma segunda série e um terceirão. E para 2025 já estamos com, inclusive, muitas reservas de vaga. Isso me deixa muito feliz, porque isso é fruto de um trabalho que nós estamos realizando há alguns anos, né? Plantando para colher justamente, porque sempre houve uma preocupação em fazer muito bem feito o pedagógico. Ter uma sala boa, bonita, espaço aconchegante, acolhedor, temos que ter. Mas o fazer pedagógico da escola, ele que entrega um resultado para as famílias, para o nosso aluno. Então, houve sempre essa nossa preocupação, essa responsabilidade acadêmica, pedagógica com o nosso aluno, de entregar o melhor para ele, né? Fazendo o melhor. E o nosso ensino médio tem um perfil muito assim de buscar um resultado lá no vestibular, né, de se preparar para o vestibular, e um perfil de cidade da região do Vale, lá onde nós estamos inseridos, um perfil muito empreendedor, tanto que eles buscam nas nossas disciplinas eletivas, disciplinas como matemática financeira, empreendedorismo, porque eles buscam ali algo que já vem deles, do perfil realmente empreendedor, que é nato das pessoas da região ali do Vale. Então isso nos deixa muito felizes, porque a gente consegue entregar um trabalho que dá um resultado para dar a esse aluno uma possibilidade de bons resultados nos vestibulares, como também uma perspectiva de pessoal, profissional, até quem sabe, para o mercado de trabalho, né, na área empreendedora. Uma preparação para a vida. Isso. Professora, a senhora falou em disciplinas optativas, como é que funciona? Tem o currículo básico obrigatório e tem alternativas que os estudantes podem seguir, trilhas paralelas? Sim, no Colégio DEON, em Braço Norte, nós não temos um grande número de turmas por série, nós temos a primeira série com 2 turmas, uma segunda e uma terceira. Diante de um cenário assim, o que a gente pode oferecer? A gente abre a trilha, nós abrimos itinerários, 2 itinerários, e integramos eles, para que o aluno tenha acesso a todas as possibilidades se for fazer um vestibular. Então, nós integramos o itinerário de matemática, que é a área das exatas, com o itinerário
de ciências da natureza. Então, o aluno tem uma carga, além de ter a formação geral básica, redação, português, né, a gramática, a literatura, geografia, história e tantas outras disciplinas que faz parte da formação geral básica, a gente tem ainda, amplia nessa carga horária, muito mais disciplinas de química, física, mais matemática, e as eletivas, inclusive, onde o aluno sai, eu sempre digo para eles, vocês saem preparados para abrir a porta de qualquer concurso ou vestibular. Claro que a pessoa tem que querer se permitir a isso, estudar para isso também, mas a escola está oportunizando esse caminho para o aluno. Então, por isso que nós optamos em fazer um itinerário, são 2 integrados, que cabia dentro do contexto escolar e que dava ao aluno a caminhada dele para várias possibilidades. Ele podia tanto se inscrever para um vestibular de moda ou gastronomia, como também para uma área da medicina. Então, ele tem vários caminhos a percorrer aí, usando o itinerário que a gente integrou e criou para Braço Norte. Professora, a escola iniciou em 2018 com turmas do ensino médio. Sim. Então, em 2018, 19 e 20, em 2020 chegou ao terceirão. 2020, 21, 22, 23. Esse ano ainda não formou, então tem 4 turmas que já deixaram a escola com o nível médio, o ensino médio concluído. Qual é o perfil desse estudante? Ele passou para o vestibular de medicina, ele passou para o vestibular de direito, da odontologia? Qual é a preferência dos alunos de Braço Norte na formação no ensino superior? A senhora tem alguma informação nesse sentido? Sim, a gente acompanha cada final de ano aonde o aluno optou, os cursos que ele optou, né, no que ele passou, no que ele não passou, no que ele pretende ainda se aperfeiçoar para passar, ou mudou de opção no meio do caminho. Então, nós temos uma planilha, a gente vai acompanhando, e é muito típico de cada ano. Eu tenho turmas, por exemplo, tive turmas lá, que ninguém queria fazer medicina, mas eles queriam muito na área do direito ou das engenharias. Eu já tive turmas agora, ultimamente, que estão buscando um pouco mais para a medicina. Os nossos alunos da 2ª série, por exemplo, é o que nós chamamos de treineiros, né? Eles fazem os vestibulares que existem aí no início no final de cada ano ou no meio do ano, né? O de verão e de inverno. E os nossos alunos que não estão formados ainda no terceirão, a mesma coisa. E todos eles buscam áreas bem diversas. Eu tenho um aluno que passa lá para engenharia têxtil, como eu tenho aluno que passa para engenharia elétrica, mecatrônica, treineiros agora que passaram para mecatrônica, tem alunos que buscam a medicina um tanto mais concorrido, alunos que passaram no meio do ano já para medicina. Então, é muito vasto os caminhos que eles buscam. Então, é muito do perfil de cada turma, não existe uma regra básica, né? Talvez se a gente tivesse o pré-vestibular, hoje, na verdade, né, o pré-vestibular ele se destina muito mais a quem vai buscar a medicina. Mas, tendo o ensino médio curricular normal como nós temos, a gente tem percebido assim, que são várias as áreas que eles buscam. Engenharia, direito e medicina também são os carros-chefes, assim, né? Mas sempre aparecem outras áreas muito diferentes que estão surgindo agora também nessa caminhada. Mas normalmente vai nessas 3 linhas. As engenharias, diversos tipos de engenharia, direito é uma ainda muito procurada, e também medicina. Não tão larga escala, porque o nosso perfil de aluno também tem esse desejo, mas tem outras áreas que eles têm buscado primeiramente também. Quantos alunos, crianças e adolescentes o DEON tem matriculados em Braço Norte hoje, professora? Hoje nós temos 399 alunos. Quase 400 alunos. 400 alunos, porque no meio do ano a gente sempre tem procura, né? Eu tenho reservas, eu tenho lista para iniciar no colégio, de alunos que estão esperando vaga para esse ano e alunos que já reservaram vaga para 2025. Ainda em 2024, mas tem salas que eu já estou com um limite. Por exemplo, a educação infantil não tem mais vaga, né? Qual mas é o número de vagas de cada turminha da educação infantil? Depende muito, 10 alunos,
17 alunos, 14, depende, porque é por metragem de sala e também pelo que a legislação determina. Então, quanto menor a idade, menor o número de alunos. A partir do momento que você chega no pré-escolar, dependendo da sala, você pode botar até 25. Mas a gente também precisa ver o espaço que esse aluno está ocupando, porque nunca é um professor só, sempre são mais professores em sala. Então, isso acaba gerando, tendo a necessidade de um espaço maior e um número menor de alunos. Na educação infantil, é facilmente percebido por que mais professores, porque uma criancinha de 1 ano precisa de mais gente, 10 crianças, uma professora só não daria conta, precisa de auxiliares. Mas por que precisaria de mais professores no ensino fundamental 1 entre o primeiro e a quarta ou quinta série, professor? Porque no ensino fundamental, por exemplo, quando nós recebemos crianças que são atípicas, que precisam de um olhar um pouco mais direcionado, e o professor está numa fase, por exemplo, de primeiro ano do ensino fundamental, que precisa também trabalhar muito a alfabetização, ter um olhar maior para alguns, para esse processo de construção do conhecimento com essas crianças, e pode acontecer, pelo número de alunos e por ter crianças atípicas na sala, ter a necessidade de ter um segundo professor. As crianças atípicas que a senhora se refere mudam muito os termos, né? É preciso entender e dar ao nosso internauta a informação para que ele acompanhe. A criança atípica pode ter autismo, pode ter síndrome de Down, pode ter uma necessidade especial. É o termo que a gente utiliza para quando tem alguma necessidade especial que precisa do auxílio de alguém, para estar na escola, para estar bem e para a gente poder também construir todo um trabalho diante da necessidade daquela criança, que ela esteja o mais incluída possível na sala, mas com auxílio de outra pessoa. O professor, quando ele está lá na frente com um grupo de 25 alunos, por exemplo, no primeiro ano, que é o número máximo que a gente coloca no primeiro ano, pense, são crianças que acabaram de chegar do pré-escolar. Então, eles têm 6 anos de idade, eles estão entrando com 6 aninhos ali no primeiro aninho. Eles precisam mais do que nunca de um olhar muito cuidadoso do professor. Eles perguntam tudo, eles precisam de apoio para muitas atividades e mais do que nunca é preciso ter um professor para dar esse suporte ali, um auxiliar. E se tiver uma criança que está precisando de um apoio muito maior, um acompanhamento, também é necessário. Tanto que quando essa criança vai ao banheiro, por exemplo, o auxiliar acompanha. Ele não necessariamente lá dentro do banheiro, mas ele acompanha até o banheiro, ele espera essa criança sair para levar para a sala novamente. A autonomia é menor. A autonomia é menor e a gente vai trabalhando para essa autonomia, mas ela não surge de um dia para o outro, de um momento ao outro. Ela surge a partir de um momento de uma construção, de um trabalho, de todo um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. E quando existe a necessidade de colocação de um professor auxiliar, como o número de pessoas, aí está se falando em alunos, em crianças e estudantes, 25 vagas na sala. Quando entra um professor auxiliar, tira uma vaga de outra criança. Nós pensamos o seguinte, a nossa sala sempre é para suportar muito mais do que 25 alunos. Só que, como nós temos espaço para botar até 35 pessoas na sala, mas não utilizamos porque a legislação é clara e nós temos clareza do que nós precisamos entregar de trabalho àquelas crianças, aquele auxiliar, ele não retira o espaço de um aluno. A menos que a sala fosse menor. Só se a sala fosse menor. Não é o nosso caso. No nosso caso, as salas são grandes e elas comportam tranquilamente muito mais do que um auxiliar, E há casos de mais de um auxiliar, professora? Há casos. Pode acontecer quando eu tenho alguma situação realmente que necessite uma criança, especialmente ali com uma única pessoa acompanhando o tempo todo, aí há casos. E pode haver mais de uma criança e com 2 auxiliares necessários também. Pode acontecer, tá? Qual é o perfil do estudante que deixa o DEON lá no terceirão? Ele sai com autonomia, ele sai preparado? O DEON tem uma publicidade que diz que prepara na técnica, mas também prepara para a vida. Qual é o perfil desse jovem ao deixar o colégio, professor? Então, o colégio tem essa preocupação, A gente tem que fazer a formação, preparar esse aluno para a vida, preparar para o mundo do trabalho. Então, a gente tem uma preocupação na formação humana,
porque sabemos da importância, né, de trabalhar valores dentro da ética, né, da solidariedade, valores que são inegociáveis para a formação de uma pessoa, né, um trabalho muito de humanização mesmo daquele adolescente, daquela criança que está com a gente. É um trabalho conjuntamente, claro, com a família. Mas também tem uma preocupação em trazer o melhor academicamente falando para esse aluno, para que ele seja autônomo, para que ele tenha conhecimento, faz parte, não tem como eliminar. Nós somos um colégio conteudista, nós temos a preocupação realmente em trazer informação, conteúdo, mas tudo com relevância também para esse aluno, né? Por quê? Porque lá a vida vai exigir uma série de coisas, uma série de cobranças dele, e ele tem que estar pronto. Então, esse trabalho, ele existe desde lá dos pequenos. A gente, quando trabalha autonomia, quando a gente trabalha as emoções dos alunos, né? E hoje em dia, mais do que nunca, isso é muito forte. O que a gente traz para dentro da escola? A gente trabalha também com a educação socioemocional, nesse sentido. Então, desde os pequenos lá, se trabalha a educação socioemocional, as emoções, a responsabilidade do aluno, o fazer do aluno, né? A emoção que ele tem que gerenciar, e não é fácil o ser humano hoje gerenciar suas emoções. Então, ele trabalha desde os pequenos e até os maiores, tanto que lá, com o nosso ensino médio, por exemplo, a gente tem uma disciplina chamada Projeto de Vida. E nessa disciplina do Projeto de Vida, e essas eletivas, essas disciplinas, a gente leva muito a sério, né? Então, a gente trabalha também com uma disciplina chamada Humanizarte, em que a gente trabalha as emoções através da arte, né? O teatro, a comunicação entre eles, várias formas de expressar as suas emoções, mas através da arte no dia a dia, na sua rotina escolar. Então, a gente tem sempre essa preocupação dessa dose de entregar conhecimento. Temos que entregar, somos conteudistas, nós utilizamos o sistema apostilado, a gente tem essa preocupação, pelo menos o sistema apostilado do primeiro ano do Fundamental 1 até o ensino médio, a apostila. Na educação infantil é através de vivências, é diferente, são projetos, né? Mas a gente tem essa preocupação de unir as duas coisas, né? O lado humano ser muito desenvolvido, essa formação, mas também esse lado de conteúdo, de formação, de que esse aluno esteja, de informação, porque esse aluno esteja pronto para os vestibulares, concursos e outras áreas que ele possa se interessar. Ou o mercado de trabalho. Ou o mercado de trabalho. Não é porque você sai do ensino médio que te prepara para vestibular que você também já não possa, de alguma forma, ingressar no mercado de trabalho. Por quê? Porque eu vivo DEON há muitos anos da minha vida. Então, eu tenho clareza do aluno que nós também entregamos, desse jovem, desse adolescente que a gente também está entregando para o mercado de trabalho e também para a própria universidade, tá? Eu escutei muitas vezes, quando eu estava na Unisul, coordenadores que diziam, claro, isso eles devem dizer de tantas outras escolas que também são tão boas escolas quanto o DEON, que eles ficavam sempre muito felizes quando eles recebiam vários alunos do DEON. Por quê? Porque eles sabiam do nível que esse aluno estava chegando já para ingressar no mundo universitário, né? Porque o primeiro semestre de universitário, o que ele é? Ele é um terceirão sem uniforme, né? Então, eles ainda também são muito jovenzinhos para estarem naquela pegada, naquela postura de universitário. Mas eles ficavam felizes ao receber alunos do DEON, porque eles sabiam no nível que esses alunos chegavam, de informação, de conhecimento, de estarem autônomos para aquele momento que eles começariam a viver, que é a vida universitária. Então, isso me deixa muito feliz. Professora, também tem projetos. No final do semestre agora, os alunos enfrentaram o Interséries, uma disputa esportiva, e aí entram em férias. Como é que os projetos integram e se estão associados à boa formação, juntamente com as disciplinas que estão lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Porque a escola segue uma orientação federal. Sim. É preciso levar determinados conhecimentos, mas o DEON faz um pouco mais. Sim, a gente tem, por exemplo, esporte. Não tem como deixar fora, né? Esporte faz parte da rotina escolar, os alunos amam também, e isso trabalha muito também a questão
dessa parte humana que a gente fala tanto, que é o espírito de equipe, né? Espírito colaborativo e também a diversão para os nossos alunos, mais do que nunca, o esporte está no dia a dia da educação física deles. E trazer isso para uma competição entre salas, interséries, às vezes são competições mais acirradas, os adolescentes amam, né, essa parte de competição, fazem camisetas, criam times, olha só tudo o que eles promovem mesmo, entre eles se organizam nos times, organizam até a parte do uniforme que eles criam para a equipe poder representar sua turma, eles vivem realmente um projeto de esporte grandioso dentro da escola. A gente fazia antes numa tarde, não foi mais possível fazer numa tarde. Fazíamos um dia inteiro, não foi mais possível fazer do dia inteiro. Agora já são 2 dias e já vimos que não é mais possível fazer em 2 dias. Nós vamos ter uma semana de Não, porque são muitas as modalidades e eles são assim, eles adoram, amam, né, vários tipos de esporte. Porque eu tenho alunos ali que são campeões no vôlei, são campeões no handebol, em atletismo, enfim, então eles querem expressar realmente toda essa vontade esportiva e essa vivência do esporte que eles têm no dia a dia fora da escola. E dentro da escola eles trazem isso fortemente. E o esporte, ele consegue amarrar muito todas essas emoções. A questão da emoção, do saber perder, saber ganhar, nem sempre é fácil, mas eles precisam fazer esse exercício, né? E além do esporte que o senhor citou, a gente tem um outro projeto grandioso, não sei se o senhor depois vai até comentar, deve conhecer, um projeto de empreendedorismo social do Cientista em Ação. Então, Cientista em Ação no segundo ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio. O esporte a gente traz para todos os níveis, né? Mas esse projeto, especialmente, ele é grandioso dentro do DEON, tanto em Tubarão como em Braço do Norte. Então, ele ocupa praticamente quase um ano inteiro de uma disciplina que nós temos de empreendedorismo dentro do ensino médio, que é especificamente da 2ª série, justamente para poder trabalhar tudo que é criado dentro do empreendedorismo. Então, traz assim um resultado. Mas o terceiro ajuda as crianças a decidir o que vão fazer no futuro pós-ensino médio. Ali eles se definem muito, alguns percebem que têm muita afinidade com a área de marketing, né, com a área da comunicação, com a área do empreendedorismo mesmo, na própria administração, na área do financeiro. Eles se definem ali em muitas outras, né, nessa área que eles acabam se movimentando. Eles também praticam muito, todas as ações deles são baseadas em ações solidárias. Então, nós nunca esquecemos, dentro dos projetos, o quanto eles precisam ser cada vez melhores, o quanto a gente, como ser humano, precisa melhorar cada vez mais quando olha para o outro com generosidade, amorosidade, e isso se reflete muito também nas ações solidárias. Agora, nesse período das enchentes no Rio Grande do Sul, a escola se movimentou desde o primeiro dia, quando tudo já estava acontecendo, aquela semana, né, que as enchentes começaram lá. Primeira semana de maio? Nossa, foi um movimento intenso, e onde as turmas, as famílias, todo mundo se movimentou em prol do outro, de fazer algo por alguém, né? Então, e tanto os nossos alunos do Cientista em Ação, nós tivemos aí em torno de 4, 5 ações somente voltadas para o Rio Grande do Sul, desde alimentos, roupas e tudo mais, organizadas por eles, com as famílias, com os pais, com empresários da cidade, com o apoio da Weber Empreendimentos, Cidades Inteligentes. Enfim, foi assim um movimento lindo e que me deixa orgulhosa. Por quê? Porque eu vejo que na realidade, na prática, acontece que a gente está lá trabalhando do dia a dia. É o exercício da cidadania. É o exercício. E esse exercício é lindo. Professora, também viagens de estudos. Viagens de estudos. As turmas, elas realizam algumas viagens de estudos. Nós olhamos sempre o que realmente melhor se encaixa, né, dentro do que as turmas estão estudando, o que realmente é o objetivo da viagem. Muitas vezes reunimos mais turmas para fazer uma mesma viagem. E viagens também de confraternização, como aquela que a gente faz, né, sempre na Semana do Estudante, esse ano será em setembro, do Beto Carreiro, onde
Tubarão e Braço Norte se unem, então, nessa Quase ida. 1.000 jovens e crianças. Quase 1.000 alunos lá no Beto Carreiro. A gente chega a sair em 20 ônibus. A última vez, agora foram 20 ônibus repletos de alunos super felizes, todos uniformizados, né? A gente vai com uma cor bem vibrante, a última foi rosa, agora super vibrante, porque em qualquer lugar do parque a gente acha o nosso aluno. Então, é uma onda rosa. Tá bem, professora Gisela Daufenbach, coordenadora operacional do Colégio Deon de Braço do Norte. Este é o Conecta Hub, Weber Cidades Inteligentes, Portal Litoral Sul. Muito obrigado, professora, por a sua participação hoje aqui. Obrigada a você, obrigada a todos os envolvidos e sempre que tiver uma oportunidade, fico feliz em poder participar. Que bom, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Até o próximo encontro.